a humildade quebra esse orgulho, Senhor. Eu peço que o Senhor me use, Pai, tira todo o nervosismo, Senhor. E o que eu falar, Pai, possa ser entendido por meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui à frente, Pai. E que eu não te decepcione, Senhor. E eu possa, Pai, exaltar o teu nome maravilhoso, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui presente, Pai. E peço em nome de Jesus, fique conosco nesse momento. Amém. Pode sentar, eu esqueci. Eu estava pensando, quando eu estava montando a palavra, sobre o orgulho, e a primeira coisa que veio na minha cabeça, a gente discutiu no Evangelho no Lar também essas terças, quantas vezes a gente não perde algo por causa do nosso orgulho? Pode ser uma hora que você tem que falar e você não fala por orgulho, ou uma hora que você não devia falar, você acaba falando por orgulho, esquecendo que a sabedoria vai te levar a ser humilde. A sabedoria não é só uma virtude que quebra o orgulho. A sabedoria vinda do trono de Deus, ela nos ensina a esperar. E o mais difícil para nós seres humanos, esperar o tempo de Deus, A proposta que Ele tem para dar vontade dele para nossas vidas, a gente quebra quando usa do nosso orgulho. O orgulho, por outro lado, ele faz o quê? Ele faz a gente querer fazer tudo do nosso jeito, no nosso tempo e como a gente deseja. A gente ignora as direções de Deus, a gente ignora a palavra de Deus e você faz pelo caminho errado. Aquele momento quando você está no trânsito e você toma uma fechada, que você poderia falar uma ofensa e você acaba falando, porque você é homem, você não pode tomar uma fechada. Isso naquele momento já te faz afastar de Deus. Só que o inverso é verdadeiro. O momento que você poderia ofender uma pessoa e você não ofende, no mundo você é até chamado de frouxo, você pode ser chamado de medroso, mas naquele momento você está demonstrando sabedoria e paciência. Está demonstrando sabedoria e paciência. E a sabedoria não é passividade. Não é porque você não entrou numa discussão, você não se impôs numa discussão que você é passivo. Isso é simplesmente a fé em ação nas nossas vidas. Eu separei um tópico para a gente saber o que é sabedoria. Aí eu busquei a definição da sabedoria pelo mundo, no dicionário, e depois para nós cristãos. A palavra sabedoria, pelo dicionário Aurélio, ele classifica como qualidade ou característica de quem é sábio, um conhecimento profundo e capacidade de tomar decisões, ou o acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos. Aquele cara erudito, que ele sabe um pouco de cada coisa e vai guardando bagagem. O conhecimento adquirido pelo tempo, que é a famosa prática. Você pode não saber uma coisa, mas quando você faz e começa a repetidamente fazer, você acaba tendo essa sabedoria. E também é definido como um conjunto prático de valores e regras que orientam a vida cotidiana de uma pessoa. E para nós cristãos, César, qual que é a definição de sabedoria? Eu acho que a principal é a paciência e moderação ao falar e agir, e isso nos leva a esperar, sem murmurar, confiando que Deus está sempre no controle. Eu separei alguns exemplos bíblicos para tentar entender essa parte, porque teve alguns personagens da Bíblia que não é só sabedoria, eles foram exemplo de paciência, O primeiro deles que eu cito é Daniel. Daniel fez tudo o que devia, mesmo assim foi injustiçado, foi jogado numa cova de leão, mas pela sabedoria vinda de Deus, ele manteve a humildade e a paciência, e o anjo do Senhor o livrou. Os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente já falou também, que foram jogados na fornalha ardente. Aquela passagem mexe muito comigo, porque a hora que o rei olhava, ele não via 3 pessoas, ele via 4. Ou seja, a sabedoria deles, a humildade deles, moveu o coração de Deus, que levou um anjo a protegê-los no calor. Jó, que perdeu tudo, mesmo assim não resmungou. Pensa você com algum problema sério, e você escutar da sua esposa, ou você, esposa, escutar do seu marido, que esse problema não tem jeito, amaldiçoa seu Deus e morre. Olha o estímulo que a gente está tendo, e mesmo assim Jó foi fiel. Por quê? Pela sabedoria vindo de Deus. E naquele momento, pela Bíblia, a gente sabe que não foi Deus que tirou nada dele, foi o diabo. Só que naquela época ele não tinha esse conhecimento ainda, E mesmo assim, no final do livro de Jó, ele fala que antes ele conhecia Jesus, Deus, só de ouvir falar, mas depois de andar. Ou seja, a sabedoria o aproximou do coração de Deus. E outro exemplo muito importante é Abraão, que aos 75 anos de idade, recebeu a promessa de um filho tão esperado,
Ele estava com 75 anos, com 100 anos ele foi ter um filho. E olha como a sabedoria se aproxima, quando nos aproxima do coração de Deus. Quando esse filho nasceu, depois de 14, 15 anos, o que Deus pediu para ele? Para sacrificar esse único filho dele. Ele tinha Ismael, mas era com a serva Agar, não era com a esposa dele, né, com Sara. E eu creio muito que ele foi fiel a Jesus, a Deus, ele levou o filho dele para ser sacrificado. Por quê? Porque pela sabedoria que ele tinha de Deus, pela ligação que ele tinha de Deus, o orgulho dele foi quebrado naquela hora a ponto de sacrificar seu filho. Porque no coração dele, tenho certeza que se chegasse a isso, Deus ia mandar outra criança para ele. Ele depositou total confiança no Senhor. Porque nós, pelo coração nosso humano, ninguém faz isso com nenhum filho. Tem pai e mãe que são meio tortos, mas um pai e mãe normal nunca faria isso, né? E eu separei alguns versículos para comprovar que realmente essa espera, essa sabedoria nos leva à humildade, né? O primeiro está em Romanos 12, 12. A palavra de Deus diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Outro muito importante, Hebreus 10, 36. E a palavra de Deus diz: portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmãos, nessa hora, pense no seu coração, em alguma promessa que você já recebeu na sua vida, que você espera, mas que o coração arde de vontade daquela promessa. Você está esperando o tempo de Deus e fica pensando: será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Quando eu montei, eu estava orando a respeito disso, né? O Espírito Santo falou no meu coração. A gente está na casa de Deus, não estamos agora? Todos que estão aqui não são homens e mulheres de Deus? Eu queria pedir agora um ato profético, uma coisa rápida, não tem nada de bicho de 7 cabeças. Eu queria que cada um de vocês olhasse para o irmão do lado e falasse: irmão, hoje eu declaro, a sua vitória chegou. Porque, irmãos, foi tão claro para mim o que o Espírito Santo falou. Essa vitória que a gente está esperando, que acha que nunca vem, ela já chegou. A gente só vai tomar posse. E hoje, como homens e mulheres, a gente acabou de profetizar na vida do seu irmão, que ela está aí. É só tomar posse. Amém? Outro ponto interessantíssimo, que é o perigo do orgulho. O orgulho, como eu já disse antes, ele nos afasta de Deus. Mas por que motivo? Deus não deu o livre-arbítrio. A gente pode usar como a gente preferir. A gente tem esse presente de Deus, porque Ele é tão amoroso, Ele é tão bondoso, que Ele não dá até o direito de escolher. Ele não devia nem dar, mas dá. Só que o orgulho parte do princípio é o quê? Que você confia mais em você do que no próprio Deus. A força do seu braço é melhor do que o próprio Deus. Você declara assim: eu sou autossuficiente, Senhor. Tudo que eu precisar aqui na terra, o Senhor só olha aí que eu me viro aqui. Como o povo foi chegar em Moisés e falou: não, a gente não precisa ter relação com Deus, a gente precisa das leis. Traz as leis que a gente segue. E não é isso, né? Essa hora você está falando o quê? Que além de ser suficiente, você não está aberto à correção de Deus. Você está só exaltando o seu próprio ego e falando: Senhor, fica sentadinho aí, que eu aqui com o meu orgulho, com a minha força, com a minha sabedoria, eu dou conta do recado. E tem exemplos clássicos da Bíblia, né? Um deles foi o rei Saul, que foi para a batalha, agiu com impaciência. Samuel deu orientação para ele, mas ele não seguiu a orientação de Samuel, fez o sacrifício, foi para a guerra. E aí o que aconteceu com ele? Abre para mim, por favor, em 1 Samuel 13, 13. A minha versão diz: então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmando o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Ou seja, ele foi retirado do trono. A gente sabe que o profeta Samuel foi lá declarar que Davi seria o rei, né? Mas por quê? Por ele ser nécio, por faltar sabedoria, humildade e ser guiado pelo orgulho. Outro exemplo muito interessante foi Nabucodonosor, né? Que ele foi exaltado, ele se exaltou,
e acabou sendo humilhado por Deus, né? Não precisa nem abrir, Silvano, eu leio por aqui mesmo. Fala em Daniel 4:30, né? Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu e disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem o quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe crescessem os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como os de aves. Ou seja, o orgulho nosso não afasta só de Deus, né? Ele se afastou até das pessoas. Ele virou uma besta fera, ele virou praticamente um animal, só porque o orgulho dele falou mais alto do que a palavra de Deus. A gente discutiu, não na terça-feira passada, eu comecei o tema no Evangelho do Lar, com uma pergunta interessante. Existe orgulho bom? Tem algum orgulho, será que é bom? Eu até citei na reunião que eu falei assim, mas e a gente ter orgulho de ser chamado filho de Deus? A gente ter orgulho de Deus ser nosso pai, nosso amigo? Aí dividiu um pouco as opiniões, o Souza até falou uma coisa interessante. Eu acho que esse orgulho que a gente sente de um filho da gente, que o filho da gente tem orgulho de nós, o orgulho que a gente tem de fazer parte da família de Deus, é um orgulho mais que se baseia como naquela passagem que João Batista ia batizar Jesus, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e Deus falou: este é meu filho em quem me comprazo. Esse orgulho é traduzido como um prazer em você estar com aquela pessoa, ou um prazer de você fazer parte da vida daquela pessoa. O orgulho em si, ele não tem nenhuma raiz boa, infelizmente. Então, assim, claro, hoje em dia, ainda mais no tempo que a gente vive, você não vai falar assim, nossa, eu me comprazo na minha filha porque ela passou no vestibular. Você fala, nossa, que orgulho, minha filha passou, e a gente vai entender. Mas na raiz da palavra, não tem como. Por quê? Como diz em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E um versículo fundamental, que é Provérbios 11:2, né? Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Irmãos, sempre o orgulho vai nos fazer cair. Pode não ser na hora, pode não ser um dia depois, 2 dias depois, mas você vai ser cobrado e você vai cair. E a única coisa que vai te levantar nessa hora é a sabedoria te levando a ser humilde. Porque quando a gente cai, muita gente não quer nem a ajuda de ninguém para levantar. A gente quer levantar nas nossas forças. Mas a humildade que vem do Senhor é o que nos levanta. E o principal de tudo, a sabedoria nos leva às bênçãos. César, como que essa sabedoria é um caminho de bênção e crescimento? Vamos usar o exemplo mais clássico, Salomão. Ele foi o homem mais próspero da terra. Tem pessoas que acham que foi Jesus, mas não foi. Foi Salomão. Jesus não era mal de vida, mas Salomão estava muito melhor. Por quê? Quando ele foi questionado por Deus, o que ele pediu? Sabedoria. Ele não pediu nada mais além disso. José no Egito, desde quando ele foi vendido como escravo, ele tinha todos os motivos do mundo para guardar mágoa, guardar ódio, rancor. Quando ele foi elevado a segundo do Egito, só abaixo de Faraó, e os irmãos dele foram buscar alimentos lá, ele podia ter orgulho, mandar prender os irmãos, mandar matar os irmãos. Mas olha o que a sabedoria fez. Aquele homem se humilhou e se dobrou aos próprios irmãos, mandou chamar o pai e cuidou deles como a família dele, como nunca tivesse nada acontecido. E outro exemplo fundamental foi Davi. A gente acabou de falar de Saul, né? Davi foi ungido rei por Samuel, mas não foi na hora, ele teve que esperar. E nesse caminho de espera, quantas vezes Saul tentou matá-lo, jogando lança. E quando Davi teve a oportunidade na caverna de matar Saul, ele não fez por quê? Pela sabedoria divina. Se fosse pelo orgulho, naquela hora, ele tinha passado a espada no pescoço de Saul, não tinha sobrado nada nem para contar a história. Então a paciência é um dos primeiros caminhos que nos leva à sabedoria e à humildade. Tanto que em Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, quando a gente está naquele nosso cantinho de oração, você pode ter certeza de uma coisa: ninguém pode estar junto de você, sua família te esqueceu, mas você nunca está sozinho.
E quando você clama, você pode ter certeza que o ouvido de Jesus está quase no seu nariz, ouvindo tudo que você está falando. Ele se compraz de você falar com Ele, mas o principal, a gente move o coração dele, porque o amor que Ele tem por nós não existe condições. Quando você clama, você precisa, tenha certeza que Ele está ajoelhado do seu lado, falando: meu filho, eu vou te ajudar a passar por isso. Em Gálatas também fala, né? Em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Que foi o que vocês profetizaram agora na vida de cada irmão. Porque, gente, nós como seres humanos, para a gente se cansar de esperar, é a coisa mais fácil do mundo. É o que a gente falou, você cansa, fala assim: acho que eu vou tomar meu atalho aqui e fazer. Não vai dar certo. Vejam para Abraão com Agar, que teve Ismael, o que virou. Ismael hoje é a nação que mata quase metade do planeta Terra, que são os muçulmanos, né? E tem alguma aplicação prática da sabedoria? Sim, a aplicação prática da sabedoria, ela é especialista em moer orgulho. Porque nenhuma pessoa sábia consegue se gabar ou ser orgulhoso até do que mesmo sabe. Quanto mais a pessoa tem sabedoria, mais humilde ela se torna. As bênçãos vêm quando a gente confia em Deus. E uma parte interessante, a sabedoria, ela não só nos prepara para receber as bênçãos. Essa parte eu acho bem interessante, ela nos mantém aptos a sustentar essas bênçãos. Eu estava vendo um estudo, que quando eu estou lá no consultório e tem um espaço, eu fico lendo um monte de besteira lá, né? De informação inútil. Nunca vai acontecer com nenhum irmão dessa igreja, porque eu vou falar de loteria e ninguém aqui joga, né? Mas os estudos comprovam que todos os que ganham na loteria, não pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, mais de 95% deles, em 5 anos, voltou a ser pobre. Por quê? Não tem a sabedoria. Ele recebe, ele quer torrar. Então a bênção, para a gente poder mantê-la, tem que haver sabedoria. Porque senão é igual tentar pegar vento, não vai sobrar. E a sabedoria não leva a gente somente à promessa. Ela vai quebrar o orgulho e não vai transformar segundo o coração de Deus para poder vivê-la. César, você acabou de falar que a sabedoria é uma ferramenta para quebrar o orgulho. Sim, por quê? Quando a gente está esperando em Jesus, a gente está declarando para todo mundo que a gente não é nada, que a gente depende dele para tudo. Eu sei aquela pregação que eu falei do caminho da direita e da esquerda, né? Que a gente acha que o caminho certo é a esquerda, Deus fala que é a direita, a gente vai para a esquerda, acaba dando tudo errado. Ou seja, a gente tem que reconhecer que a gente não tem controle algum sobre nossas vidas. E toda vez que a gente tentar controlar, não vai dar certo. A sabedoria sempre nos ensina a depender de Deus e não de nós mesmos. Quantas vezes a gente perde a oportunidade, né, por agir por orgulho, igual eu falei no começo? Só que tem um caso que eu acho até que é pior. Você tem uma dúvida sobre algum assunto, você quer um conselho, você procura um homem de Deus. Eu imagino que o pastor deve passar muito por isso. Você pede o conselho, o pastor vai orar, te chama depois de um tempo, fala o conselho, explica por quê, orientação de Deus. Você vira as costas e fala assim: não, está errado. O pastor está doido da cabeça. Gente, quando eu fui comprar minha primeira casa, para vocês terem uma ideia, eu perguntei para o pastor qual o índice de juros que eu devia usar. Para mim, eu tinha que usar, olha a viagem, eu tinha que usar Selic. Ele falou para usar outra taxa, que eu não lembro não, porque faz 15 anos isso. Se eu tivesse ido na minha, estava subindo quase 10% ao ano. A do pastor subiu 3%, sendo que no último ano, minha mulher lembra, o cara teve que baixar a parcela da casa, o valor, porque foi negativo os juros. Então, assim, seguir a palavra, a orientação, o conselho de um homem de Deus que realmente tem essa conexão com Deus, é fundamental para você adquirir sabedoria e prosperidade. Silvana, abre, por favor, em Eclesiastes 7:8. E lembrar que isso, o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de espírito. Por quê? Deus sempre nos fortalece com sabedoria e quebra nosso orgulho. Agora, como a gente busca essa sabedoria? Abre para mim, Silvana, por favor, em Tiago 1:5. A palavra de Deus diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Então, a primeira que a gente falou, orar. Orar todo dia, todo instante, sem cessar. Porque o inimigo está ao redor e ele não tem descanso não. Se você não está orando,
ele está em cima para tentar te fazer subir nesse orgulho e você quebrar a cara depois. Segundo ponto, ler e meditar na palavra. Terceiro ponto, ler e meditar na palavra. E quarto ponto, ler e meditar na palavra. Por quê? Ler a Bíblia, irmãos, não é como ler um livro. Cada versículo da Bíblia tem um segredo incrustado lá. É um segredo que só vai ter liberação quando você tiver esse tempo de meditar e falar: Senhor, o que está escondido nesse versículo que eu não estou vendo? O que o Senhor quer falar comigo com esse versículo que eu não estou vendo? Porque a gente tem uns termos, né, o pastor vai saber mais do que eu disso. A gente tem que orar e pedir a palavra rema, que é a revelação de Deus através da Bíblia. Tem a palavra logos que a gente lê, que a gente escuta, uma coisa já feita. Mas a gente tem que buscar essa palavra rema. Por quê? Eu agora com esse termo difícil. Que a palavra rema, ela nos aproxima da vida zoe. O que é vida zoe? Zoe para mim era nome de menina. Mas vida zoe é a vida que vem do Espírito de Deus. Não é a vida bios, que é essa que a gente tem, que é a vida biológica. Então, cada vez que a gente tem essa revelação da palavra de Deus, seu Espírito entra em contato com o Espírito Santo de Deus, e ele renova a nossa vida zoe, que é edificar o nosso espírito através da palavra de Deus. E o principal também, praticar a humildade diariamente. Não tem tempo ruim. Hoje mesmo, eu estava vindo do trabalho para casa, eu parei no semáforo, veio um senhorzinho, bater na porta, né, pegar um dinheirinho. Na hora eu fiz aquele gesto sempre assim, ó, não tem. Uma hora que aquele senhor saiu, mas me deu um aperto no coração, que eu quase abri a porta para trás dele. Aí, graças a Deus, ele voltou. Aí eu dei um troquinho para ele. Por quê? Porque na hora Deus falou comigo, falou assim: viu, quando você está dando para um deles, você está dando para mim. Porque não era um senhor que estava alcoolizado, não era um senhor nada, você via que ele estava passando apuro mesmo. Então nessa hora você tem que ser humilde e falar: nesse momento eu errei. Chamar até o mendigo e ajudar. Por quê? Porque o Rogério já esteve comigo, a gente já várias vezes foi conversar com o mendigo à noite. Cada um tem uma história que vocês não acreditam, irmãos. Todos têm família, todos têm filhos, mas ninguém quer voltar para casa. Eles têm uma sabedoria absurda. Teve uma vez, o cara tinha 3 faculdades, estava dormindo na praça, tudo sujo. Por quê? Porque isso é operação de diabo, gente. Eles vão se deixando levar, o diabo engana. Você passa naquela Cracolândia, parece um monte de zumbi andando. Por quê? É pela droga? Em parte. Mas quem está dominando tudo lá é o diabo. Então a gente tem que saber que o quê? Que chegou a nossa hora de quebrar o orgulho, ser humilde, para ir buscar essas pessoas também. Ir lá e falar de Deus. Eu estava lendo um livro, o pastor falou que ele foi dar um abraço no irmãozinho, lá no Rio de Janeiro ele estava, né? Que ele ficou quase uma semana fedendo. Mas o pessoal falou: vai lá e abraça aquele irmão e dá um beijo nele. Pensa. A gente foi com o Rogério a última vez distribuir cobertor, faz, sei lá, 10 anos. Até hoje eu lembro o cheiro deles. É uma coisa absurda, e isso já afasta. Ou seja, olha o que é ser humilde e ser movido pelo coração de Deus. É você saber que aquilo lá é uma alma. É um ser humano, pode estar destruído, mas se você ajudar, ele pode se reconciliar. Ele pode sair daqui e ir para a gente, junto com a gente, para a morada celestial. A gente tem que agir. A sabedoria é uma virtude que toda vez que você a utiliza, sempre você se aproxima de Deus. Porque a sabedoria do mal não é sabedoria, né? É você fazer a maldade pura. Lembrar que o orgulho nos afasta da vontade de Deus. E o principal, a bênção nos leva à prosperidade, ela nos ajuda a manter. E lembrar que a prosperidade não só financeira, a prosperidade familiar, a prosperidade de saúde, ela vem com a verdadeira humildade e a espera em Deus. Para finalizar, eu queria ler o versículo de Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, que aquela palavra que você disse para o irmãozinho do seu lado, saiba que se baseia nesse versículo aí. A palavra do Senhor não volta atrás. Nós já somos vitoriosos, nós precisamos crer, fazer aquela vontade daqui descer para cá, porque Deus já disse o sim, só depende de nós. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que eu possa ter sido claro, Pai. E eu declaro essa noite, Pai, que a Tua vontade é feita em cada coração, Senhor. Que as nossas promessas, Pai, os desejos que aguardamos de Ti, Pai, essa noite foi liberado, Pai, por palavras proféticas dos Teus filhos, Senhor.
Eu peço, Pai, abre nossos caminhos, Pai, nos leva à prosperidade, Pai, nos leva à família perfeita, Pai, nos leva ao emprego dos nossos sonhos, Senhor, e que possamos, como a Tua palavra diz, Pai, comer e viver o melhor dessa terra, porque somos Seus filhos, Pai. Obrigado por nos amar incondicionalmente, Pai. Obrigado por nos aceitar como filho, Pai. E somos servos, Pai, mas servos por opção, porque o Senhor agora nos deu o direito de ser chamados de filhos e sentar-se ao Teu lado, Pai, nas regiões celestiais, Pai. Obrigado por esse amor que excede todo entendimento, Senhor. Obrigado porque um dia, Pai, o Senhor se fez homem através de Jesus, Pai, que foi moído, Pai, em nosso lugar na cruz, para que hoje possamos saber, Pai, como diz em João 14:14, tudo o que pedirmos em nome de Jesus, Ele o fará. Que a nossa fé cresça a cada dia, Pai, com humildade e sabedoria, Pai, e que orgulho a cada dia vá para debaixo dos nossos pés, Senhor, porque somos vitoriosos pelo Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço pela vida de cada um, Pai. Peço que nos leve em segurança para os nossos lares, Pai, e que tenhamos um resto de semana sobrenaturalmente abençoadas, Pai, porque o Senhor é bom, Pai, e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te adoramos, Te amamos e Te exaltamos. Em nome de Jesus.